A violência é uma das questões sociais que mais causam preocupação e é abordada como um problema de saúde pública em todo o mundo. A violência doméstica contra a criança e o adolescente pode ser caracterizada como uma ação ou omissão, praticada pelos pais ou responsáveis. Dentre os tipos de violência, a violência intrafamiliar infantil é definida como aquela que acontece dentro da família ou até mesmo no lar onde a criança convive, cometida por algum parente ou pessoas que tenham função parental. Pode ser caracterizada de formas diferentes, como abuso físico, psicológico, sexual e negligência. Alguns dos casos mais conhecidos desse tipo de violência no Brasil são o caso do menino Joaquim Pontes Marques, que desapareceu na cidade de Ribeirão Preto, e depois de 5 dias desaparecido, a polícia localizou o corpo do menino às margens do Rio Pardo. Exames preliminares indicaram que a vítima foi morta antes de ser jogada no rio. O caso de Isabela de Oliveira Nardoni, que no dia 29 de março de 2008 foi arremessada da janela do prédio onde seu pai e sua madrasta moravam. Mas antes de ser arremessada no 6º andar do prédio, o pai e a madrasta de Isabela agrediram a menina até desmaiar e jogaram ela pensando que estava morta. O caso de Bernardo Boldrini, que foi assassinado e seu corpo foi encontrado 10 dias depois em uma cova na área rural de um município do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil afirma que o menino foi morto por superdosagem de um sedativo dado pela madrasta e por uma amiga dela. Eu acho que a palavra amor é muito forte. Para mim, descrever o que eu sentia por ele, hoje eu digo para você que eu tenho pena, eu tenho dó, e lá no fundo mesmo, eu tenho muita raiva. Ele colocou o joelho dele no meu pescoço e com a própria mão dele, ele começou a apertar assim o meu rosto, me sufocando, e ali eu comecei a bater nele. 2 vezes o meu ar chegou no limite e eu não tinha força, então ele percebeu que quando meus braços, eu batendo nele, aí acabava a força, os braços caíram onde ele tirava, ele me chacoalhava. Aí ele falava, não morre ainda que eu não terminei. Eu me separei e tem 2 semanas que ele recebeu a intimação para não se aproximar de mim, porque ele está sobre a Lei Maria da Penha. E hoje estou aqui, eu novamente, procurando os meus direitos para poder estar sobrevivendo e tentar ser uma pessoa feliz e normal, apesar de não estar conseguindo assimilar uma coisa a outra. Mas estou tentando, creio que eu vou conseguir. De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral. A violência doméstica atinge 2 milhões de mulheres no Brasil a cada ano. O medo da morte ou de ser agredida novamente são as principais barreiras para mulheres que relutam em entregar seus agressores. A agressão doméstica é crime e deve ser denunciada. Muitas ações de violência contra mulheres acontecem simplesmente porque alguns homens acreditam que são melhores que suas companheiras. Assim, quando não são obedecidos, pensam estar no direito de fazer qualquer coisa, agredir, xingar, desvalorizar e até mesmo matar, para fazer valer sua vontade ou aquilo que acreditam que é certo. O Brasil é um dos países do mundo com a maior taxa de homicídios femininos. Segundo o mapa da violência, dentre os estados brasileiros, o Espírito Santo é onde acontecem mais homicídios de mulheres. São 9,4 homicídios em cada 100 mil mulheres.
um número 4 vezes maior do que a do estado do Piauí, estado que representam o menor índice do país. Esse tipo de violência tem sérias consequências para a saúde física e mental. Mulheres que sofrem abuso tornam-se mais aptas a sofrerem de depressão, ansiedade, problemas de alimentação e traumas sexuais. E na maioria das vezes, o agressor é o homem com o qual elas mantêm ou mantiveram um relacionamento amoroso. Ah, Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico, Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8, Che vuoi fare da grande? il pompiere, il calciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace inguagliare. Salvo le persone, che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Sensibilità solo i capelli. Tutto. Sarebbe lei bambina. Mi fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Non ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare? Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono uomo. Dalle un bacino. Lo posso dare sulla bocca o sulla guancia? O castor ali, ó, correndo, se escondendo, ó. Por que, Castor? Olha o tamanho do dente do menino.
Bullying se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder. As pessoas que testemunham o bullying, na grande maioria alunos, convivem com a violência e se silenciam em razão de temerem se tornar as próximas vítimas do agressor. O bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em praticamente qualquer contexto no qual as pessoas interagem, tais como escola, faculdade, universidade, família, mas pode ocorrer também no local de trabalho e entre vizinhos. As crianças ou adolescentes que sofrem bullying podem se tornar adultos com sentimentos negativos e baixa autoestima. Tendem a adquirir sérios problemas de relacionamento, podendo inclusive contrair comportamento agressivo. Em casos extremos, a vítima poderá tentar ou cometer suicídio. A gente começa essa edição do Jornal Hoje mostrando um vídeo que foi parar na internet que está provocando uma discussão em todo o mundo. As imagens mostram uma briga entre dois alunos num colégio da Austrália. É mais um caso de bullying. Bom, aqui no Brasil, esse ato de violência entre crianças também é um problema muito sério, né? Uma pesquisa do IBGE mostrou que 31% dos estudantes brasileiros já foram vítimas desse tipo de agressão. Nas imagens, o garoto de boné se aproxima, provoca e dá um soco em outro aluno. Ele volta, bate novamente. Depois, continua a intimidação. Mais 2 agressões, até que Casey Hines, de 15 anos, reage. Numa entrevista a uma TV australiana, Casey disse que a turma o persegue há 2 semanas. Ele contou ainda que, além das agressões físicas, também era chamado de gordo. Casey revelou que sofre bullying desde os 8 anos de idade. O garoto de boné é Richard Gale, de 12 anos. Segundo a imprensa australiana, apesar da força com que foi jogado no chão, ele só teve escoriações no joelho. O menino diz que apanhou primeiro. O bullying, palavra em inglês usada para definir uma agressão física ou moral que acontece repetidamente, também é comum aqui no Brasil. Segundo um levantamento do IBGE, 31% dos estudantes já foram vítimas desse tipo de agressão. Bullying é uma imposição da criança sobre o outro. Necessidade de mostrar que ela é forte. Mostrar que ela tem poder, o que indica que ela tem algumas necessidades e que deveriam ser, inclusive, trabalhadas. Nathan, de 13 anos, foi xingado, perseguido, apanhou várias vezes. Quando eu sentava na frente, eles do fundo atacavam a bola de papel e falavam, não gostava de mim, não sei, por causa que eu era muito quieto na sala. A mãe disse que o filho sempre passava mal quando chegava perto da escola. A mão dele estava fria, suando. E muitas das vezes ele desceu a rampa da escola e eu ficava no portão da escola, porque eu sabia que ele ia voltar. E ele subia a rampa correndo e falava assim, eu não vou ficar aqui. A psiquiatra infantil Vera Zimmermann diz que são os pais e a escola que precisam ensinar os estudantes a aceitar as diferenças de cada um. Esses conflitos sociais que existem na escola teriam que ser sempre monitorados e discutidos numa forma de mediação entre as partes, para que esse conflito se torne algo produtivo para o desenvolvimento e não algo que iniba o desenvolvimento de uma das partes. Criança é muito cruel, né? Sempre foi. Agora os pais, as escolas, eles todos têm que ficar muito atentos a esse tipo de agressão, a esse tipo de violência. Agora os psicólogos dizem, e a gente sempre reforça, né? Tem que impor limites, tem que explicar que tudo isso tem consequência.
né? E os psicólogos dizem também que essas crianças, as que sofrem bullying, que são ameaçadas, apanham, precisam ter coragem para chegar aos pais ou aos professores e denunciarem essas agressões. Mas é muito difícil, né? Porque claro elas se que é. sentem muito acuadas. Esse último menino que a gente mostrou na reportagem, o Natan, ele precisou mudar de escola para resolver esse problema, o que é um absurdo, né? E os pais dele criaram uma associação para orientar famílias com a mesma dificuldade.